Hoje é dia 21 de outubro de 2024, segunda-feira, tempo chuvoso em Brasília, capital da República. Temos a honra de receber hoje, para a gravação do programa História Oral, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, o eminente desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha, natural de Apucarana, Paraná. Sérgio Rocha nasceu em 28 de julho de 1959, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba em 1984. O desembargador Rocha iniciou sua trajetória no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em 1998, quando foi nomeado juiz de direito substituto. Desde então, sua carreira tem sido marcada por uma ascensão notável. Em 2001, foi promovido a juiz de direito e assumiu a titularidade do Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília. Em 2008, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios e, desde então, tem contribuído em diversas funções, como na segunda turma criminal, na segunda Câmara Civil, na segunda turma civil no Conselho Especial e da Magistratura e, atualmente, integra a quarta turma civil do Tribunal. Em 2022, o eminente desembargador Sérgio Rocha foi eleito segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios para o biênio 2022-2024. Recentemente, em abril de 2024, assumiu o cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, TRE-DF. Além de sua atuação no Judiciário, o eminente desembargador Sérgio Rocha é professor de Direito Processual Civil desde 2009, lecionando no Centro Universitário do Distrito Federal, DF, na Faculdade Fordham e na Escola Tame de Brasília. Sua trajetória é enriquecida por diversas condecorações, incluindo a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, nos graus de Comendador e Gran Cruz, e a Medalha do Mérito Eleitoral do Distrito Federal. Sérgio Rocha também foi juiz de direito no estado de Tocantins. E hoje nós temos a honra de recebê-lo aqui no programa História Oral, que vai ficar disponível esse programa no canal do Tribunal no YouTube e a transcrição no memorial do Tribunal para toda a vida. Eternamente nós teremos aqui essa entrevista com o eminente desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha. Seja muito bem-vindo, desembargador, ao programa História Oral do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, desembargador Bellinati. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem, a todos que nos ouvirão algum dia. E queria parabenizá-lo por essa iniciativa dessa história oral, porque realmente fica marcado, né, para sempre. É uma situação muito boa e que concretiza, realiza a história do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a nossa própria história, a nossa passagem por aqui. Porque, afinal de contas, somos finitos, a instituição segue e nós não. É para mim uma honra e um prazer muito grande estar aqui neste momento, principalmente ladeado aqui por um colega de concurso. Isso mesmo. Afinal de contas, nós fomos aprovados no mesmo concurso. Foi. Né? E a gente lembra como se fosse ontem, daquela nossa... Em 1988 e 1989, concluímos neste ano. Exatamente, aquela ansiedade, aquele peito apertado, até o momento em que recebemos o resultado pela aprovação juntos. Nós comemoramos isso tudo junto e foi uma vitória muito grande, da qual nós somos merecedores.
Embaixador Sérgio Rocha, nós vamos dividir essa entrevista em 3 partes. A primeira, vamos falar da sua família, da sua origem, onde você nasceu, quem foi seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Depois vamos falar sobre a sua vida acadêmica e, por último, sobre a sua trajetória profissional. Então, vamos começar pela sua família. Gostaria que você falasse dos seus pais, a cidade onde você nasceu. Eu venho de uma família mineira. Uma família mineira muito grande. Meu pai, eles eram em 17 irmãos e a minha mãe 11. Então sempre houve esse senso de família muito grande. E lá em casa nós somos em 9 irmãos, graças a Deus 8 vivos até hoje e muita gente da área jurídica. O meu pai foi promotor de justiça no estado do Paraná. Eu queria que você falasse o nome do seu pai, da sua mãe e até dos seus irmãos. Dr. Antônio Luiz de Souza Rocha. Ele foi advogado. Eu tive a honra de conhecê-lo aqui em Brasília. Você conheceu pessoalmente. Pessoalmente. Né? Isso mesmo. Ele foi advogado no Paraná. Uma pessoa muito simpática, acolhedora. Demais. E uma pessoa do bem, muito extrovertido, muito alegre, muito de bem com a vida, o papai. E ele advogava e era membro do Ministério Público. Depois foi procurador de Justiça no Paraná e depois veio para Brasília para trabalhar no Ministério da Justiça no tempo do ministro Ibrahim Abiaquil, que era um mineiro conterrâneo dele, da cidade de Dores do Indaiá. A minha mãe, Stael Xavier Rocha, uma mulher maravilhosa, até hoje está com 97 anos. Poxa, que graça de Deus. Está bem de saúde, está muito bem, muito feliz também, muito de bem com a vida. Para ela, tudo é lindo, é impressionante. Ela não pode ver qualquer coisa que, olha que coisa linda. Uma gracinha a mamãe. E teve esses 9 filhos. O mais velho, Luiz Antônio, ele seguiu a carreira jurídica, foi para Rondônia e é um advogado bem-sucedido lá. O Geraldo, falecido, foi agrônomo, o Assis, agrônomo, a Beatriz, da área jurídica, cartorária. O Jefferson é promotor em estado de Goiás, agora na ativa. Daí, na sequência, vim eu, magistrado. O Marcos é psicólogo. O Juscelino também da área jurídica, trabalha na fiscal do trabalho. E o Alexandre, o mais novo, é promotor de justiça. Peraí, então repetir, são 8 irmãos. Vivos agora somos. São 8 irmãos vivos. 8 irmãos. Então eram 9 irmãos. A maior parte da área jurídica. Da área jurídica. Seguiram então o seu pai. Seguimos que iniciou a carreira como advogado. Exatamente. E depois ele foi promotor de justiça? Promotor, depois procurador de justiça. No Paraná, ele fez carreira no Paraná. Ele fez carreira toda Mas ele saiu de Minas Gerais, seu pai? Saiu de Minas Gerais. Foi desbravar o norte do Paraná. Mas ele se casou no Paraná ou se casou em Minas Gerais? Se casou em Minas Gerais. Ele já foi para lá com metade dos filhos nascidos. E ele trabalhou em que cidade no Paraná? Apucarana. Apucarana. Foi para Apucarana. Apucarana, onde você nasceu? Onde eu nasci. E aí foi Apucarana, daí foi promotor em Cambé, mas morava em Londrina, que é ali do lado, você bem conhece. Hoje estão emendadas as cidades. E depois foi ser promotor do júri em Curitiba, e aí de lá ele virou procurador de justiça. E ele se aposentou no Paraná? Aposentou no Paraná. Mas qual foi o período que ele veio trabalhar? Você disse que ele veio trabalhar com o ministro Ibrahim Abiaquil, aqui em Brasília. Ele ficou um período na capital da República, então, trabalhando. Ficou um período aqui na capital da República. E a família toda veio ou ficou lá em Curitiba? Não, veio a família toda. Eu particularmente, fiquei lá porque eu estava fazendo faculdade e tal, e aí preferi ficar em Curitiba, fazia a faculdade de Direito de Curitiba, e também pela liberdade de morar sozinho naquela época, aquele desejo juvenil de ter aquela autonomia. Eu, na verdade, eu preferi ficar em Curitiba e o papai não deu nenhum contra, não. A Faculdade de Direito de Curitiba, naquela época, não sei hoje como está, mas naquela época era uma das 3 melhores faculdades do Brasil, muito bem cotada. Aí o meu pai concordou que eu continuasse lá, eu era um bom aluno, estava tudo dando certinho. E eu fazia também, naquela época, fazia Sociologia na Federal. Sociologia. Fazia as 2 faculdades.
Bem, então você ficou esse período em Curitiba. Voltando à sua família, então os 8 irmãos vivos, alguns seguiram a carreira jurídica, e falando da sua família agora, se você tem quantos filhos? Sua família, que eu digo, a sua descendência. Eu tenio 5 filhos. 5 filhos. Com a bênção do poderoso, temos graças a Deus. 5 filhos. 5 filhos maravilhosos. Os seus filhos moram em Brasília ou em outra cidade? Estão espalhados. Uma mora na Paraíba, casada. Outro mora em Santos, é médico. Tem uma outra médica que mora aqui. E os outros 2 nenenzinhos de 8 e 9 anos estão comigo. Né, morando lá em casa comigo com ela. E a idade dos seus filhos? A primeira tem... A mais velha? A mais velha tem 40. A Fernanda, a mais velha, é nutricionista, tem 40 anos. A Fernanda tem 26, é médica. O Rafael é médico, tem 24, mora em Santos. E aí o Antônio e a Alice, que são os 2 novinhos agora, têm 8 e 9 anos. Será que os novinhos vão seguir a carreira do papai? Magistratura? Ainda não sabem, né? Eles não sabem, não. Eles não são muito animados, não, que eles falam que juiz trabalha muito. Trabalha muito. Vê o papai com tanto processo em casa, final de semana estudando processo, estudando lei. Foi o que aconteceu com os outros 3, né? Eles vieram nessa mesma toada, falaram, não, pai, eu não quero trabalhar esse tanto que você trabalha, não, eu vou procurar uma coisa mais light. E não acharam, né, porque médico trabalha muito. Hoje em dia eles trabalham demais também. Certo. Mas eles não quiseram seguir o direito. Bom, voltando à sua família, você tem quantos netos? Ou ainda não tem? Eu estou com um neto de 7 meses na barriga da Fernanda. 7 meses, Daqui 2 meses vai nascer. Muito bem. E você veio para Brasília em que ano? Você veio só para fazer o concurso? Primeiro, eu vim para fazer o concurso em 80 e... Quando eu falo veio de Curitiba, que você morava em Curitiba. Eu vim... Na verdade, quando eu saí de Curitiba, me formei em 84, e eu fui advogar em Rondônia. Foi para Rondônia. Eu já tinha um irmão advogando lá, e era uma advocacia muito promissora, e lá tinha muito problema. Rondônia, hoje em dia, não é uma terra fácil, mas naquela época era uma terra muito problemática, muito perigosa, e um campo muito farto, um campo muito fértil para a advocacia. Para a advocacia. E o meu irmão estava se dando bem lá e me convidou. Você recém-formado, foi para lá? Eu recém-formado, terminei de formar e fui para lá. Na época eu até trabalhava na Federação do Comércio Varejista do Paraná. Eu tinha até um cargo bom, era promissor lá, o presidente, Dr. Jorge Cristófes, me chamou por tudo para eu ficar lá, dizendo que agora que eu estava formado, que eu tinha grande chance, e realmente lá era bastante promissor. Mas eu sempre muito ligado à natureza e tudo, eu queria viver aquela aventura jovial de querer desbravar a Amazônia. E fui para lá nesse escritório de advocacia com meu irmão. Mas quando eu cheguei lá, a realidade era um pouco diferente. Era muito bruto, era tudo, carência de tudo e muito violento. Eu sou uma pessoa extremamente pacífica e eu era obrigado a andar armado. Eu andava armado e aquilo me incomodava, eu não me acostumava a andar com 38 na cintura. Ainda mais sendo advogado, né? E mexendo com guerra. Trabalhando com conflitos. Conflitos de terra, onde a terra era de ninguém, aquilo ali ganhava o mais forte, era muito complicado. Então lá tinha muita questão de terra, tinha muito homicídio e muito tráfico de drogas, porque Rondônia fica na fronteira com a Bolívia. Então era a entrada de cocaína ali. E a gente, como advogado, a gente advogava para o cliente que pagasse. Não faltava cliente. Não faltava cliente perigoso. E eu estava bastante insatisfeito com aquilo, muito mesmo, com aquele estilo de vida. E teve um dia que foi uma gota d'água que me marca muito bem.
Um dia eu parei numa pizzaria para comer uma pizza lá. Daí a pouco chega um cliente. Ô, doutor, como é que vai? Senta aí, né? Como é que você vai despachar um cliente numa cidadezinha desse tamanho? Vilhena. Senta ali. Daí a pouco chega outro. Doutor, não sei o quê, não sei o quê. Já vai puxando a cadeira, senta aí. E eu me deparei, eu estava com um traficante pesado de um lado e um assassino de aluguel do outro. Olha só. Mas então aquela nuvem negra, sabe? Aquela energia ruim, pesada. E eu só tinha saído para comer uma pizza. E estava ali naquela coisa, ficou aquele ambiente. Muito constrangido. Nossa Senhora, aquilo foi muito chato para mim. E naquele dia, não só por aquele dia, eu já estava sentindo aquilo, mas naquele dia eu resolvi que eu ia voltar. Que eu não ia ficar lá, que aquilo ali não era terra para mim, não fazia parte da minha índole, do meu astral. Naquele dia eu resolvi que eu ia estudar para magistratura. Mas você saiu de Rondônia, voltou para Curitiba ou veio para Brasília? Voltei para a casa do papai e da mamãe. Curitiba. Entendeu? Brasília. Seu pai já estava trabalhando com o Ibrahim. Eles estavam morando em Brasília. E eu também tinha me separado do meu primeiro casamento. Sim. A minha mulher, uma curitibana de bom trato, de berço, e aí ela era psicóloga. Ela não aguentou aquilo lá também e veio embora. E eu, naquilo tudo, resolvi vir embora também. Voltei para casa do meu pai e da minha mãe, que, graças a Deus, me receberam de braços abertos. E eu falei para ele que eu queria estudar para ser juiz. E foi uma coisa maravilhosa. Você ficou quanto tempo em Rondônia advogando? 4 anos. Então você teve uma boa experiência como advogado. Tive. E o seu irmão, você foi trabalhar com o seu irmão continua lá ou saiu de lá também? Não, meu irmão continuou lá. E ele ficou bem na advocacia? Ficou. Até hoje está advogando? Até hoje, Não, agora ele está aposentado lá, está vivendo só de lucros. Certo. Então você veio para Brasília e resolveu fazer concurso para juiz. Daí eu estudei 2 anos, mas estudando mesmo. Eu gravava naquelas fitinhas Então, eu queria que você cassete. explicasse bem, porque muita gente vai acompanhar essa entrevista. Vai querer saber qual foi o método que você usou para estudar para o concurso, porque é tão difícil o concurso para a magistratura. O método que eu usei já é um método totalmente ultrapassado. Eu gravava em fitas cassete, eu gravava os livros, lia grifando, depois lia. Fazia um resumo da matéria. Gravava aquilo ali. Eu lembro que eu tinha 3 coleções de processo civil gravadas. Você mesmo falando, resumindo a matéria. Eu não resumia, eu não falava nada para não correr o risco de cometer alguma impropriedade. Então eu só lia. Você lia? Eu tinha esse objetivo. Certo. Eu lia. Eu não fazia conclusão. Você não fazia o resumo, então? Porque para você fazer uma conclusão em direito, principalmente você sendo um estudante, é muito perigoso. Porque você pega, lê e fala. Ou seja, e fala alguma coisa e aquela fala tua pode não ser tão precisa. Certo. Então eu tinha essa linha comigo. E aí gravava aquilo tudo. Tinha um resumo do Maximiliano, não sei se você lembra, um resuminho. Lembro. Aquilo eu gravei inteiro. E eu escutava na hora do banho, escutava a hora que eu ia deitar, a hora que eu estava no carro. Olha, eu parei de sair com os amigos, eu parei de assistir televisão, eu só assisti o Jornal Nacional. Foi uma imersão. 2 anos estudando para concurso. Foi uma imersão que margeia a loucura, sabe? Aí de 15 em 15 dias, de 2 em 2 finais de semana, né? Aí eu saía e caía na esbórnia. Assim, eu ia festar, daí eu bebia, eu fazia tudo que eu queria fazer. Com o apoio e financiamento do meu pai. Certo, que meu pai aprovava isso. Tá certo. Meu pai aprovava e me financiava isso. Final de semana sim, final de semana não.
eu saía. Então você adotou esse método, você gravava, você lia a matéria, gravava, você tinha um gravador na fita cassete, depois ficava ouvindo. Meu método já era diferente. Eu não conseguia estudar a não ser fazendo o resumo da matéria, escrevendo. Eu escrevia à máquina ainda. Então eu fazia o resumo da matéria, escrevia, depois eu lia o resumo. Ficou sendo o meu método de estudo. Eu não conseguia memorizar se eu não fizesse mas esse resumo. Eu fazia isso também. Eu também fazia resumo. Só que os resumos eu não gravava. Porque eu queria ter aquela certeza de que o que eu estava escutando era a fala de um doutrinador. Certo. E não era a interpretação que eu tinha dado. Eu botei isso como regra. Certo. Entendeu? Bem, e deu certo que você é desembargador, passou nos concursos. Deu certo. Eu queria que você falasse, já que nós estamos já adentrando na trajetória profissional, quais os concursos que você enfrentou naquela época? Olha, nós fizemos concursos juntos, como você já colocou, vários. E eu assisti a sua prova oral, do lado do seu pai. Meu pai. O seu pai, feliz da vida, falou: meu filho está indo muito bem na prova oral. Eu falei: está indo bem mesmo. Eu lembro. Além dessa parte, um pouquinho antes desses concursos que eu fiz, eu tive uma sorte muito grande, que depois de um ano, eu conheci algumas pessoas, nós fizemos um grupo de 5 pessoas e resolvemos que a gente ia estudar de segunda a sexta-feira, da 1 às 6 da tarde, da 1 às 18, todos os dias, num grupo de 5. E para nossa felicidade, nós 5 viramos juízes. Olha só, que nós beleza. 5. Sou eu, a Marilene Gentil, a Odélia, que são aposentados. Já aposentado, o Américo Bianchini. Deu certo para todo mundo. E o outro vai me perdoar, esqueci o nome. Olha aí, você 4, falta um só. Mas nós fizemos esse grupo, mas foi uma maravilha, cada um passou no seu tempo. Eu sei que todos nós viramos juízes, hoje a maioria já aposentado, mas foi muito legal. A minha base para o concurso foi o curso que eu fiz da Escola da Magistratura do Paraná. Então lá eu estudei muito e deu o resultado, que eu fui aprovado em 3 concursos para juiz. No Paraná, Mato Grosso do Sul, Assumir, Mato Grosso do Sul e, por último, Brasília. Então, a escola foi fundamental para a minha aprovação. Quando a gente faz essa dedicação, né, exclusiva, eu nem atender telefone, eu não atendia. Eu abandonei meus amigos, não assistia televisão, não aceitava convite para nada. Era imersão absoluta. Eu resolvi que eu queria ser juiz e pronto. Então, falando dos concursos, eu queria que você falasse de todos os concursos que você fez. Eu fiz vários para o Ministério Público. Até para servir de exemplo para os jovens, para as próximas gerações, como é que elas devem se preparar para os concursos. Para servidor, para analista, para técnico, STJ, juiz aí pelo Brasil afora, fiz vários. E fui nesse interregno, né, nesses 2 anos. E aí fui me aprimorando. Você tinha na faixa de 30 anos de idade, né? 28, né? 28 anos. E aí fui cada vez melhorando, até que passei em 2. Aí passei nesse aqui, do Distrito Federal, junto com você, e aí tive um problema muito desagradável, tal, que a banca acabou inventando uma ilegalidade e na qual eu fui barrado. Depois de ter sido aprovado, depois de ter sido publicado a lista dos aprovados, foi publicada a lista dos aprovados, nós fizemos uma mega festa em casa, porque a família era toda de jurista e tal, e aí a banca se uniu para apreciar a classificação, os títulos que eram classificatórios, e aí nessa etapa a banca ilegalmente me alijou do concurso. Isso foi uma bomba atômica na minha vida, da minha família, do meu pai, coitado, sofreu demais, mas felizmente eu passei Mas o fundamento na época é que faltava um requisito,
não é isso? Que faltava a prova de títulos. Títulos, Só que os títulos... E o edital não exigia, né? Não. Houve não. um erro do tribunal na época. Um erro da crasso. comissão. Erro crasso, porque tinha Do concurso. um parágrafo lá que dizia ipsis literis assim: a essa nota, a nota da aprovação, né? Serão aprovados. A essa nota será adicionada a nota dos títulos para fins de classificação. Quer dizer, nada mais literal. E aí a banca achou por bem me alijar do concurso, eu impetrei mandado de segurança e ganhei unanimemente com parecer favorável do Ministério Público no STJ. Mas isso durou 10 anos. 10 anos, 10 lamentavelmente. anos. E nisso, logo em seguida, eu passei num outro concurso no Tocantins e fui extremamente feliz naquela terra maravilhosa lá. Eu amo o Tocantins, tenho dois filhos tocantinenses, o Rafael e a Fernanda. E fui muito feliz lá, foi muito legal. Eu não fiquei amargurando. Você fez a carreira de juiz em Tocantins. De juiz no Tocantins. Daí, você ficou 9 anos em Tocantins? 10 anos. 10 anos. Aí quando eu cheguei aqui, tinha os efeitos funcionais, né, deferidos no mandado de segurança, e patrimoniais. Aí eu recebi os efeitos funcionais todos, cheguei aqui e dali a pouquinho virei desembargador. Porque eu já tinha uma atividade nós de 10 acompanhamos anos. todo esse período que você foi aprovado conosco no concurso. Aí houve, infelizmente, esse erro da comissão. E um erro corrigido pelo próprio Poder Judiciário. Pelo próprio Poder Judiciário. Mas demorou 10 anos. Mas demorou 10 anos. Infelizmente. E com um parecer favorável, um parecer muito veemente do Ministério Público. E aí eu voltei. Voltei com o coração muito dividido, porque naquela época eu já estava indo para Palmas, já estava ali do lado da capital, e o Tocantins é uma terra muito abençoada, muito maravilhosa. Eu queria que você falasse desse período lá em Tocantins. Então, você ficou 10 anos como juiz. Onde você trabalhou lá em Tocantins? Em Tocantins eu trabalhei primeiro em Arraias, uma cidadezinha pequena. Você lembra o ano que você chegou lá? Cheguei lá em 90. 1990. Porque o nosso concurso foi de 89 aqui. Logo em seguida eu passei lá. Em seguida você já assumiu como juiz em Tocantins. Para vocês terem uma ideia do que era o Tocantins naquela época, eu trabalhei em 2 comarcas, uma chamada Paranã e a outra Ponte Alta, que não tinha banco. Não tinha banco. Para você receber o teu dinheiro, você tinha que ir numa outra comarca. Uma outra comarca. E pior que isso, margei ao inacreditável. Nessas 2 cidades não tinha posto de gasolina. Olha não tinha posto de gasolina. Para você abastecer o seu carro, numa você tinha que andar 50 quilômetros até uma outra cidadezinha e na outra tinha que andar 70 quilômetros para poder ir abastecer o carro. Então você imagina... E a população do local na época? Na última vez que eu contei lá, o povo... Era comarca pequena. Era comarquinha pequena. Era mais rural, então. Era. Só que precisava porque ela era muito extensa. Era na época da criação do estado do Tocantins. Então precisava levar. Nós passamos em 40 juízes, então precisaram colocar... Era a época do governador Siqueira Campos? Siqueira Campos, do grande governador Siqueira Campos, que Deus o tem em bom lugar, que é o que ele merece. Foi um estadista. Lutou muito pela instalação do estado de Tocantins. Muito, criou e fez muito por aquele estado. Então ele dividiu aqueles 40 juízes naqueles locais, porque a cidade era muito pequenininha, mas tinha vários patrimônios ali, né, naquela área gigantesca e tamanho de um país da Europa. Eu brincava que o meu império era maior que muito país da Europa. E na época eu comprei um ultraleve, sabe, um aviãozinho. Essa história vai longe. Comprei um aviãozinho. Então eu sobrevoava aquilo tudo lá e chegava naquelas comarcas com aquele aviãozinho, eu pilotando, né? E aquilo era uma festa, era muito bacana. E sem medo? Não, sem medo. Não, nunca tive medo disso. Olha, não é qualquer um.
Ultraleve. Porque nessa época, desde a minha juventude, eu voava de asa delta. Asa delta. Que é bem mais, né, arrojado. Interessante. Então, eu já voava, aí eu já tinha mais de 10 anos de asa delta, e aí quis comprar esse ultraleve. E que me atendia muito, porque as estradas de terra era muito mais perigoso do que ir de ultraleve, porque eram lugares montanhosos e tinha que passar balsa, tinha que passar rio, atravessar dentro Você de viajava rio. de ultraleve, então? Aí eu atendia as comarcas todas de ultraleve. Interessante. Eu ia de ultraleve. E era muito Juiz divertido. de ultraleve. E aquilo era muito divertido. Eu achava aquilo o máximo, entendeu? Muito legal. Chegava nas comarcazinhas, pousava lá, daí levava a criançada para dar uma voadinha. Era uma festa. Ainda bem que eu não fui lá visitar, que você ia me convidar e falar, não vou de jeito nenhum. Era uma festa. Você lembra do Lucídio, né? Aquele colega? Lembro muito. Nosso queridíssimo Lucídio. Uma vez ele chegou lá em Porto Nacional. Ele pousou o avião lá, ele falou que ele ia. Eu peguei e fui buscá-lo no aeroporto. E ele tinha acabado de chegar. E perguntei a ele, falei, você gosta de voar e tal? Ele falou, gosto, tal. Você quer dar uma voadinha comigo? Ele, quero. E aí nós demos uma voada na região toda. Corajoso, hein? Mas ele ficou entusiasmado. Esse foi um dos vários motivos que levou a ele a se transferir. Ele deixou de ser juiz no DF para ser promotor lá. Para ser promotor lá no Tocantins. Certo. Tenho certeza que esse voo... Onde morreu com Covid, né? Com Covid. Lamentavelmente. Tadinho, lamentavelmente. Eu tenho certeza que esse voo de ultraleve foi mais uma gotinha que animou a ele, porque eu fui direto do fórum para o aeroporto, para buscá-lo, né? Certo. E eu estava de sandália. Era uma sandália bonita, mas era uma sandália. E eu estava sem terno, de camisinha social, manga curta e tal, mas estava assim. Aí ele falou, uai, mas você passou em casa? Eu falei, não, estou vendo fora. Eu falei, mas você trabalha assim? Eu falei, cara, eu trabalho assim. Muito calor. São 40 graus, mas você não põe interno. Eu falei, olha, o dia que colocarem um ar-condicionado... Lá não tinha ar-condicionado na sala. Não tinha. O dia que colocarem um ar-condicionado na sala, daí eu vou de terno, mas... Colocar um terno naquela salinha que eu trabalho lá, 42 graus, aí não dá. Bom, você falou de muita terra lá em Tocantins, no início do estado de Tocantins. Não teve vontade de comprar uma fazenda, uma área rural? Eu tive propostas, eu podia ter ganho fazenda ali e tal, mas eu não queria ter nenhuma ligação ou dever favor nenhum a governadora, nada. Eu acabei... naquela época podia comprar terreno do próprio estado. Podia ganhar terreno do próprio ganhar, estado. Não era nem comprar. Seria o quê? Cessão de uso? Faz cessão de uso e depois você, com o tempo... Regularizar. Se você ocupar e explorar e tal, você ocupa. Eu tenho uma relação, uma história até bonita com o Siqueira Campos. Foi uma pessoa, no meu julgamento, ele foi fantástico, ele foi um grande governador. E um dia chegou uma promotora lá em Ponte Alta e ela tinha 2 filhos e era solteira, mãe desses 2 meninos. E a gente ficou muito amigo, eu e essa promotora. E eu acabei batizando um dos meninos dela, entendeu? E aí a vida correu, o Siqueira Campos acabou se separando da mulher dele e se casou com essa promotora. Olha só. Ele era o pai dos meninos. E eu virei compadre do governador. Olha só. O padrinho do enteado do governador. Do filho. Era filho mesmo do governador. Filho do governador, Hoje em dia, eu estou contando aqui, porque hoje em dia isso aí é sabido, é público, eles assumiram tudo, né? Aconteceu esse relacionamento quando ele já estava se separando. Está separando já da primeira, tal, mas na época ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia, e eu não sabia. E aí eu batizei e com muita honra, com muito orgulho, sou o filho do governador com a promotora. Do Alexandre,
do Alexandre Siqueira Campos, pessoal muito bom. Agora, o Siqueira Campos, ele construiu aquele Estado, sabe? Ele construiu aquele Estado, ele fez o Estado. Eu me lembro o movimento que ele fazia no Congresso Nacional. Asfaltou aquilo Pela instalação do tudo, Estado. aquilo não tinha nada, hospitais regionais, fez tudo. Bem, lá em Tocantins, então você trabalhou em quantas comarcas diferentes? Lá eu trabalhei em Arraias, Ponte Alta, Paraná, Dianópolis e Porto Nacional. Então, fez um giro grande ali no estado. Fiz um giro bom ali na parte do centro para o sul do estado. A remuneração era a mesma do Distrito Federal ou era diferente? O dobro do Distrito Federal. Lá você ganhava mais. O dobro. O dobro. Olha só. A gente aqui no Distrito Federal ganha muito mal. Eu fui juiz em Mato Grosso do Sul, comecei minha carreira lá e ganhava mais. Eu vim para o DF para ganhar menos também. Lá pagava mais. Quando eu vim para cá, eu vim bastante dividido, entendeu? Primeiro porque eu gostava muito de lá. Eu morava nas margens do rio Tocantins. É um rio lindo, porque o rio Tocantins ele passa numa região de muita pedra, não é área muito agricultável. Então o rio é limpo. Ele é um rio limpo, de água cristalina, um rio grande. E além do ultraleve eu tinha um jet ski. Jet ski. E aquele jet ski ali eu tinha 1.000 quilômetros para a direita, 1.000 quilômetros para a esquerda para passear com praias desertas, entendeu? Sem falar da pescaria. Você gosta de pescaria, não? Gosto, mas eu não sou fã não. Eu gostava mais era de passear, de jet ski, bem acompanhado, assim. Eu era solteiro. De voar no seu ultraleve? De voar no meu... Olha só. Então eu tinha uma vida muito boa. Então eu hesitei muito em vir para cá. Primeiro que eu ganhava quase o dobro, ganhava muito mais. Mas o que é que motivou aí a sua decisão para vir para Brasília, para voltar, né? Para vir para Brasília, principalmente... Para ganhar bem menos do que recebia lá em Tocantins. Primeiro, Brasília é Brasília, né? Capital, uma cidade bem melhor e tal. Mas eu vim acreditando numa decisão judicial transitada em julgado 2 vezes e que me pagava... Reconheceu que você estava certo, que tinha direito. Que tinha os efeitos patrimoniais. Reconheceu o erro da comissão do concurso da época. Determinando o pagamento dos efeitos patrimoniais. Certo. Só que os efeitos patrimoniais até hoje eu não consegui receber. Mas está lutando. Estou lutando. Mas eu gostaria de receber em vida, né? Não... Tá certo. Então tem esse sonho também de resolver isso, né? Claro, esse foi um dos grandes motivos, porque senão eu teria ficado lá. Estava tudo, raízes, amigos, amizades, de casa própria, tudo, né? Tudo já funcionando. Mas o que seriam esses efeitos patrimoniais? Você gostaria de falar ou prefere não mencionar? Não, os efeitos patrimoniais são os vencimentos que eu deixei de ganhar durante todo esse tempo que eu fiquei ilegalmente alijado daqui. Isso foi discutido e foi decidido e foi definido. E depois foi suspenso? Depois por sei lá quais são os motivos inconfessáveis que não pagaram. Mas houve decisão judicial, né, sobre isso? Houve 2 decisões transitadas em julgado mandando a favor pagar. Do pagamento. Mas aí na reta final houve uma mudança. Houve mudança, Bem, são coisas da vida. São, mas estamos aí. Felicidades para você. O que importa é a gente lute tá pelo aqui, seu direito e você está lutando, não é mesmo? Tô. Então, a sua carreira. Tocantins, a Justiça reconheceu que você tinha o direito de ser juiz aqui no Distrito Federal, no Tribunal de Justiça. Você veio para cá quando? Eu já falei aqui, mas queria que você repetisse a data que você tomou posse aqui como juiz. 1999, né? Eu me lembro, eu estava lá na solenidade da sua posse. Você assumiu como juiz aqui, né?
Em seguida, como desembargador. Eu fui primeiro para a 20ª Vara Civil e fui substituir o Hector. O Hector estava saindo para fazer uma pós-graduação, me lembro se foi no Rio de Janeiro ou se foi em Portugal. E aí eu peguei. Teve uma coisa engraçada, uma situação engraçada, que eu cheguei para escolher onde é que eu ia, né? Antigamente, isso aqui no tribunal era mais solto, não era tão regrado como é hoje em dia. E quem cuidava disso era o Carlão. Não sei se você conhece o Carlão, lá de Arraias. Sim. Então eu bato a porta de quem cuidaria daquilo, e quando eu abro a porta assim, o Carlão, meu amigão, amigo de curtição lá de Arraias. Aí ele abre o braço, ele é grandão, um negão grandão. Doutor Sérgio! Ele falou, o que o senhor quer? Aonde, em que área e aonde o senhor quer trabalhar? Certo. Eu falei, olha, eu quero uma vara civil no plano. Se for possível, uma vara civil no plano é o que eu quero. Dentro das possibilidades, ele, não... Você pôde escolher, então, porque hoje, como você falou, é difícil para você escolher, né? Você tem que aceitar o que estiver disponível. Essa é a diferença. Ele abriu aquele mapa lá, aqui, ó, e me arrumou essa vara que justamente o Hector estava saindo para fazer uma... Ele ficou um período em Portugal. Deve ter sido. Foi isso. Portugal. Você ficou nessa vara substituindo, então, como substituto. Aí foi um no período. Lugar do Hector. Foi um período muito puxado. Eu vinha de manhã para o tribunal, pela manhã. Eu almoçava aqui no restaurante do tribunal, ficava até de noite e eu tive que pedir ao sistema de computação do tribunal para não desligar a luz daquela ala. Eles falaram, só é por ala. Você ficava até tarde da noite. Então tem que manter lá, porque às 10 horas eles desligavam. Eu falava, 10 horas eu estou trabalhando ainda e tal. Aí ficou naquela ala, ficava até a meia-noite, porque eu estava ali desde de manhã até a meia-noite, Muita vontade, almoçando aqui. Necessidade, né? E também eu estava chegando, eu precisava mostrar serviço e tal, aquela coisa toda, né? E já era um juiz muito experiente, com 10 anos de carreira. Já tinha 10 anos de Tocantins. De cancha, eu sabia do que eu estava fazendo. Mas aí me apaixonei por aquilo. Me apaixonei de tal forma que depois abriu a 19ª e eu concorri mais... 19ª Vara Civil. E aí... eu não ganhei administrativamente, mas impetrei mandado de segurança, porque eu queria aquilo, sabe? Briguei, fiquei chateado, queria continuar naquela luta danada. Nisso, num dia, lá na Mages, eu estava saindo da Mages, de uma festa da Mages, e vi o Demétrios. Inclusive, eu estive com o Demétrios ontem, e nós nos recordamos desse episódio. Aí eu saindo assim, vi o Demétrios lá sozinho numa mesa lá no canto. Eu falei, vou tomar um esquinho com o Demétrios lá para sair. Daí sentei lá, o Demétrios pegou e falou, aí você viu o 3º juizado criminal? Está aberto. Está aberto, acho que está numa vez, na tua atividade, se você quiser, você pega. E eu não sabia. Eu falei, mas como é que é? Ele falou, 3º juizado especial noturno. Noturno. Aí eu peguei e falei, olha, rapaz, eu sou muito notívoro, sabe? Aí eu peguei e fui e me candidatei e fui aprovado. Aí a minha vida mudou. Eu me lembro desse, você trabalhava à noite. Me mudou. Nós conversamos várias vezes. Sérgio, você está trabalhando à noite, trabalha à noite. Mudou da água para o vinho, porque para quem trabalhava de manhã até meia-noite, eu passei a trabalhar das 20 às 24. Entendeu? Porque funcionava das 18 às 24. Pequenas causas na época, né?
Mas o que chegava ali de pequenas causas tinha que chegar, protocolar, ir ao Ministério Público, protocolar, autuar, Ministério Público, depois que vinha para o meu gabinete. Passava pela minha assessoria e depois vinha para o gabinete. Então, para chegar qualquer coisa no meu gabinete, é só 8 horas mesmo, sabe? Então, eu chegava lá às 20 horas, fazia o que tinha que fazer, rapidinho ali, e às 24 estava livre, sem processo, sem nada. Minha vida mudou da água. Eu me recordo que uma vez eu liguei para você à noite, você me explicou, eu estou trabalhando à noite, liguei para falar de um processo que estava em andamento. Aí eu falei, mas à noite você está trabalhando? Estou trabalhando à noite. Eu gostava, e você me disse, eu me lembro, você disse assim, não, eu gosto muito de trabalhar à noite. Então eu memorizei isso. Ali foi um período muito tranquilo, muito bom, eu tinha o dia inteiro livre e foi uma maravilha, a ponto de eu questionar se eu queria sair dali ou não. Entendeu? Daí eu fiquei, não me apresentei para nenhum outro lugar, eu queria ficar ali. Daí dali eu só saí para convocação. Muito bem. E você ficou um período convocado. Mas esse período de convocação durou pouco tempo, né? Durou pouco tempo, não foi. Porque logo já veio a sua promoção como desembargador titular. Logo veio como titular. Daí eu fui para a segunda. Eu passei na turma criminal. Acho que nós ficamos juntos na criminal. Ficamos juntos, né? Lá na segunda turma criminal, mas você dizia que tinha preferência pelo civil. Pelo civil, Aí eu fiquei um tempinho na criminal. Na primeira oportunidade que abriu na segunda turma civil, com a Carmelita, J. Carvalho, Valdir Leôncio e aí eu fui para lá. Você permanece nessa turma? Você já mudou? Não, agora eu estou na quarta turma civil. Quarta turma. Quem é que está lá na quarta turma hoje? Tá o James, o Camanho, que deu uma saidinha agora, eu, o Aiston e o Jansen. Charline? Não, Jansen. O Jansen. O Jansen que está substituindo o Camanho, né? Sim, esse aí. Muito bem, então a carreira prossegue no civil. E qual é o projeto de vida do desembargador Sérgio Rocha? Que você tem idade para ser até presidente do tribunal. Se você quiser seguir carreira, você está com 65 anos. 65, jovem. Né? Então teria mais 9 anos e pouco. Vamos ver, se vocês deixarem, né? Porque você está na frente. Já foi segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça. Aí eu tenho atualmente que é o vice-presidente e corregedor do TREDF. Aí se eu quiser a presidência, eu tenho que esperar. Tem que esperar. Né? Porque se eu for vice de novo ou corregedor. Mas eu perguntei do seu projeto. Você tem esse projeto de ocupar mais um cargo na administração? Tenho. Você tem? Tenho. Então você vai esperar, saindo do TRE, vou esperar você teria agora, mais um cargo aqui na administração. Vou esperar mais um cargo na administração. A aposentadoria só na compulsória? Ou não pensou ainda? Não, talvez não só na compulsória, não. Se eu fizer a presidência aí, talvez eu... Já aguardo. Vai aguardar. Muito bem. E na área acadêmica? Vamos falar da área acadêmica. Você também foi professor a vida toda. Você trabalhou na UDF, em outras faculdades? Na Forte, na TAMES. Processo civil na sua área? UP, sempre a sua matéria. Processo civil. E é muito bom. Dar aula é uma coisa maravilhosa, o contato com os alunos, né? Você sempre está se renovando ali, mas tem o preço, né? E esse preço é alto. Você sair aqui do tribunal cansado, tal, em vez de ir para o colo do lar, você, poxa, vai passar ainda na faculdade. Isso me pareceu muito caro e aí eu parei. Com dor no coração, momento você não está dando aula, mas ficou um tempo grande. Fiquei vários anos ainda dando aula. Um bom tempo dando aula. Mas lá em casa é muito bom, a gente tem um convívio muito bom. Eu costumo falar, as crianças nós já prestamos a nossa contribuição. Né? Eu também dei aula há mais de 20 anos,
No momento eu não estou dando aula. Então eu ia falar, já dei minha contribuição. E Você fica muito também. caro, tem as crianças em casa que precisam da gente, a gente chega àquela festa danada, aquela coisa boa, e aí eu fico com dó de deixá-las lá para ir para a faculdade. Teve um episódio engraçado, né? Uma vez eu estava indo para a UDF, era de manhã, então você levanta lá às 6 e pouco para poder se arrumar e tudo, preparar para ir para a aula, e eu indo cedinho, e aí eu parei num sinaleiro e tinha um mendigo, né, de cadeira de roda, que eu já até o conhecia, parecia o Raul Seixas, assim, tal. Eu ali meio embriagado ainda de sono, e tinha uma moedona ali no coisa, e falei, vou começar o dia fazendo uma boa ação. Aí abaixei o vidro, peguei a moeda, batei para ele assim, mas ele aqui do lado. Ele olhou para mim, falou, mas foi aqueles impropérios, saca? Mas palavrão. Tudo que eu não posso falar aqui agora, ele falou. Esse aí não tem vergonha, não. Revoltado com a moeda. Eu fechei a moeda quietinho, meu coração veio na goela. Olha só. Depois eu fui pensando, oh, meu Deus do céu, podia estar lá em casa, tranquilo. Mas você tem que levar uma nota grande ali, hein? Não pode mais levar a moeda. Mas, Padre Sérgio Rocha, a vida passa, você já está há quase 40 anos na magistratura, como eu. Mais de 35. O que você destacaria nessa entrevista, porque muita gente vai nos acompanhar, assim, marcante da sua carreira, seja em Tocantins, aqui no DF, um fato assim que você serve para a sua reflexão? Olha, não um fato específico, mas a vontade de prestar jurisdição, assim, caso a caso, entender que a gente não está ali escrevendo um tratado, a gente não está escrevendo uma matéria para o jornal, um capítulo para um livro, não. A gente está pegando todo esse acabouço jurídico para aplicar aquele caso e para fazer justiça naquele caso específico. É isso que eu sempre digo à minha assessoria e sempre reforço isso aí, para tratar cada caso como se fosse você, ou se fosse um amigo ou um filho de cada lado. É claro que se você colocar, você seria impedido, né, se fosse um filho, mas digamos que fosse um filho de um lado, outro filho de outro, atender a coisa com humanidade, com calor humano e julgar caso por caso, lembrando que por trás daquela ex-papelada, né? Hoje em dia não tem, mas por trás daquele montão de documentos e de teorias ali, existem duas pessoas que acreditam que têm o direito. Então, julgar cada caso com muito envolvimento pessoal, emocional, jurídico, e não só técnico, né? Porque hoje em dia até a maioria da jurisdição é prestada assim com tecnicidade. Olha, o grande magistrado é aquele técnico, a técnica perfeita. Mas ocorre que a técnica, só a técnica, muitas vezes ela leva a injustiças gritantes. Então você tem que pegar a técnica e dar seu jeito, arrumar a técnica da técnica, a filosofia, né, tudo, a sociologia, aplicar tudo ao caso, as particularidades, peculiaridades de cada caso, para que com a técnica você consiga extrair daquilo uma resposta justa. Porque, afinal de contas, nesses 10 mil anos de evolução da humanidade e esses 10 mil anos de evolução do direito, tudo que o direito conseguiu, construiu, ele tem um único objetivo: fazer justiça. Fazer justiça. Entendeu? Então, não adianta nada se você pegar 10 mil anos de evolução do direito para produzir uma sentença injusta. Então, não adiantou nada. Assina embaixo.
A magistratura é a sua realização, pelo que você está falando. Graças a Deus. Você se realizou como magistrado. Graças a Deus. E se realiza, porque você está na ativa. Graças a Deus. Bendito o dia que eu larguei outras áreas e... Você deixou a advocacia para ser magistrado. Para ser magistrado. Está plenamente realizado. Plenamente realizado, pegou na veia. Na veia. E o projeto, a vida, como é que diz aquela música? Deixa a vida me levar, né? Você disse que a vida está levando. Até a compulsória, mais 9 anos pela frente, né? Tem muito chão ainda, hein? Para caminhar. Para nós concluirmos a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus 5 filhos, que vão acompanhar depois essa entrevista. Para os meus 5 filhos. E para a sua esposa também. E para todos eles, eu tenho a dizer que eles abram o coração e que eles façam tudo o que eles quiserem fazer, desde que não haja nenhum prejuízo ao próximo, que eles liberem a alma e que saibam que a gente é uma faísca de vida, uma pequeníssima faísca de vida milagrosa dentro num planeta que é um nada diante de todo o universo. Então, deixe o peito fluir, deixe os sentimentos aflorarem e sejam felizes com responsabilidade, com amizade, com doçura, e sejam felizes e sigam as suas próprias vidas, né? A vida de vocês não é a vida do papai e nem a da mamãe. Vocês não estão aqui para satisfazer os meus sonhos, nem os sonhos da mamãe. Vocês estão aqui para fazer os sonhos, realizar os sonhos de vocês. E realizem esse sonho e lembrem-se sempre, olha o tamanho do universo. Meus amores. Agradecemos ao eminente desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha por essa gravação no programa História Oral. Parabéns pela sua belíssima história de vida, pela sua belíssima trajetória profissional como magistrado. Parabéns a você. Parabéns. Felicidades para você, muita saúde para você e para toda a família. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns. Até logo a todos.